O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a padroeira da América Latina, Nossa Senhora de Guadalupe. Então é uma alegria para todos nós celebrarmos a nossa mãe e a sua proteção. A Virgem Maria apareceu em 1500, no dia, a sua primeira aparição, não ainda o milagre do manto do índio, né, em que a sua imagem fica impressa, mas a sua primeira aparição foi no dia 9 de dezembro de 1531. O México estava ainda, na sua grande maioria, tomado pelas pessoas que seguiam as religiões astecas. Então, muito do México ainda era pagão. E Nossa Senhora então aparece a um índio sexagenário. O Juan Diego tinha um pouco mais de 60 anos de idade. Ele já era convertido, ele já era cristão, porque ele estava indo à missa, quando Nossa Senhora apareceu a ele e diz que ele deve ir ao bispo do México, porque ele estava em um pequeno povoado. Disse que ele deveria ir ao bispo do México e dizer a ele que ele deveria construir uma casinha de oração, ali onde muitos se encontrariam com Deus, que ele deveria construir uma casinha de oração, uma igreja, aos pés daquele monte. Ora, quando o índio ouviu isso, disse: minha menina, porque é interessante que ele tratava a Virgem Maria como uma menina, porque ela tinha feições muito jovens quando lhe apareceu, mas ela, por sua vez, o tratava também como um menininho, né? Ela o chamava de Juan Dieguito ou Juanito, né? Juan Diego, então ela botava o diminutivo ou em Juan, Juanito, ou em Diego, Dieguito. São Juan Diego, né? Foi canonizado pela igreja, teve as suas virtudes reconhecidas. Pois bem, e ele disse: minha menina, quem sou eu? O bispo não vai acreditar. E aqui, meus santos, é a eleição de Deus que acontece, né, sem os méritos pré-existentes, isto é, Deus, por meio da Virgem Maria, havia escolhido aquele índio. Ele se via tão pequeno e tão incapaz daquela missão, mas foi ela quem escolheu. Pois bem, então ela disse: vá. Ele vai. E é claro, meus santos, que o bispo não acredita. E fez muito bem em não acreditar.
porque não se pode acreditar de cara. Como é que chega alguém e diz: olha, Nossa Senhora me apareceu, está me mandando construir uma igreja, e está mandando o Senhor construir uma igreja. Então é claro, é óbvio que o bispo não acreditou, e fez muito bem. Seria muito preocupante um bispo crédulo demais, que logo acreditasse. Disse: olha, nós conversaremos uma outra hora. Ele volta então para Nossa Senhora, naquele mesmo dia, era um sábado, 9 de dezembro de 1531, diz: minha menina, palavras suas, Senhora, menorzinha das minhas filhas, minha menina, expus tua mensagem ao bispo, mas parece que ele não acreditou. Eu peço à senhora, manda uma pessoa mais importante, quem sabe ele vai acreditar. E Nossa Senhora respondeu: menor dos meus filhos, rogo-te encarecidamente que tornes a procurar o bispo. Ele vai novamente, agora no domingo, no outro dia, ele vai e o bispo ouve, mas não acredita. Mas agora ele diz: eu espero um sinal, porque como é que eu vou construir uma igreja sem sinal algum de que isso seja de verdade vontade de Deus, manifesta por Nossa Senhora, vontade de Nossa Senhora. E o índio retorna, sabendo que o bispo queria. Vou aqui resumir, porque eu quero falar que é mais a respeito do manto. Pois bem, o índio retorna a Nossa Senhora, e Nossa Senhora o espera no outro dia, na segunda-feira. O seu tio adoece, e ele, aqui interessante, ao invés dele ir para o seu encontro com Nossa Senhora, ele tinha um encontro marcado com Nossa Senhora, mas o seu tio estava doente, e o dever de caridade o obrigou a ir cuidar do tio e dar um bolo em Nossa Senhora. Ele não foi para o encontro com Nossa Senhora, porque o tio estava doente. É interessante que o Evangelho de hoje nos mostra a Virgem Maria que vai cuidar de Isabel. Pois bem, o índio então vai cuidar do tio, Nossa Senhora, e ele vai por um outro caminho para não se encontrar com Nossa Senhora. Nossa Senhora vai, o pega no meio do caminho e diz: por onde é que você está indo? E ele olha para ela todo descabriado e diz: minha mãe. Quando ele começa a querer se explicar, ela diz: ouve e entende bem uma coisa, tu que és o menorzinho dos meus filhos, o que agora te assusta e aflige não é nada. Isto é, o que é que o afligia? Era a doença do seu tio. Aqui estou resumindo bastante, aqui já é terça-feira, porque ele vai segunda, o seu tio está bem doente, o seu tio pede um padre, e ele vai agora à procura de um padre, para que dê a ele, ao tio, os últimos sacramentos, porque ele estava morrendo. E Nossa Senhora diz: o que te assusta e te aflige não é nada, não se perturbe o teu coração, nem te inquiete coisa alguma, não estou aqui, tua mãe? Interessante, meus santos, que essa frase de Nossa Senhora para o índio é uma frase para todos nós. Não estou aqui, tua mãe? Isto é, não se aperreie em vão, confie na minha materna proteção. Não estou aqui, tua mãe? Não estás sob a minha sombra e o meu olhar? Isto é, todos vocês, meus filhos, estão sob a minha sombra e o meu olhar. Eu estou vendo todos vocês. Não estáis porventura sob a minha proteção? Não te aflijas com a doença do teu tio. Fica sabendo que ele já sarou. Sobe agora e vai ao monte lá, onde eu tinha marcado contigo, e tu não foste. Vai lá em cima do monte e pega rosas de castela e leva para o teu filho. O índio nem sabia qual era o sinal que o bispo tinha pedido. E ele vai então
pega as rosas de Castela em pleno inverno. Quer dizer, isso nunca iria acontecer. Ele vai, Nossa Senhora fica esperando, né? Já que ele não foi para o encontro, então ela agora ficou esperando. Ele subiu, pegou as rosas de Castela, voltou, ela abençoa aquelas rosas e diz: agora pode levar para o bispo. Ele põe então, ele carregava um poncho, né? Uma tilma, que era um manto feito de fibra de cacto. Então era um manto muito grosseiro mesmo. Ele põe as rosas naquele manto e vai lá levar para o bispo, porque Nossa Senhora tinha dado a ele de presente. Não sabia ele de que aquele era o sinal, e não sabia ele de que muito mais do que aquele sinal que o bispo havia pedido, Nossa Senhora havia mandado. Isto é, Nossa Senhora não mandou apenas o que ele pediu, mas mandou muito mais até. Pois bem, ele vai, é recebido pelo bispo, e ele então solta o seu manto, e rosas de Castela caem. Quando o bispo olha para aquilo, ele se espanta, não apenas pelo sinal, as rosas de Castela que ele havia pedido, e aquele índio tão simples, que nem imaginava o que é, porque o bispo caprichou, né? Pediu rosas de Castela no tempo do inverno. Então isso, mas o bispo se espanta, não apenas com o sinal, mas também porque ele viu que quando o índio soltou o seu manto, uma imagem de Nossa Senhora apareceu impressa naquele manto. Algo assim que o bispo ficou espantado. Meus irmãos, aqui de uma maneira bem resumida, né? Esse sinal tocou de tal maneira o coração do bispo, de que ele então começou a construção de uma primeira capela, que depois foi derrubada e foi construída uma outra igreja, e depois é o santuário que nós hoje conhecemos lá no México, lá, né, o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. E o incrível não está apenas aqui, meus santos. A partir de então, o México começa a se converter, porque aquele sinal, isto é, aquela imagem impressa, aquela imagem de Nossa Senhora impressa naquele manto, ela é um sinal que toca o coração de muitas pessoas, primeiramente até mesmo daqueles que não creem. Ora, os cientistas, quando vão analisar, só para que vocês entendam o poder deste sinal, existem muitos católicos que eles não creem, que eles não acreditam em várias aparições de Nossa Senhora, porque, como vocês sabem, as aparições, nós não somos obrigados a acreditar, nós somos obrigados a acreditar nos dogmas. Então existem aparições que muitos católicos e grandes teólogos ou grandes cientistas não acreditam, mas a aparição, o milagre de Nossa Senhora de Guadalupe é unânime, porque até para os mais incrédulos, até para os mais incrédulos, é um sinal eloquente. Primeiro, nós estamos há quase 500 anos desde a aparição, e aquele tecido grosseiro, porque uma tilma, né, aquele manto feito de fibra de cacto, é grosseiro, e ele continua em perfeitas condições ainda hoje. Segundo, quando se faz uma análise esqueci a palavra, me vem com lentes poderosas, com lentes de aumento muito, muito potentes, se vê que a imagem impressa está como que sobreposta ao manto e não grudada no manto, porque quando você pinta algo em um tecido, a tinta ela fica incrustada, né?
ela se entranha naquele tecido. Pois bem, é como se aquela imagem estivesse, isso, numa distância de milímetros. A imagem está como que sobreposta e não grudada naquele manto. E os próprios cientistas, muitos deles não católicos, ficam espantados com aquele sinal. Segundo, a imagem não tem marca de pincel. Isto é como se ela tivesse sido impressa pelas nossas impressoras atuais, mas impressa numa qualidade que nem as nossas impressoras mais sofisticadas na atualidade conseguem reproduzir. Porque hoje não se consegue reproduzir uma imagem impressa com aquela perfeição que está lá no manto, na tilma de Juan Diego, lá na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, como é que isso foi feito? Como é que uma impressão no século XVI, quando não existia esta técnica, como é que isso foi feito, já que ela não tem absolutamente nenhuma marca de pincel? Outro sinal de que é feito aquela tinta, isto é, eles já fizeram pesquisas ainda hoje, e ninguém sabe o que é aquilo, porque não é mineral, não é uma tinta mineral, não é vegetal e nem é animal. O que é isso? De que material ela é feita? E ninguém sabe explicar, ainda hoje. Que mais de... sim, esse outro aqui que é eloquente, com uma lente de aumento, um cientista oftalmologista aumentou 2.500 vezes os olhos da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe no manto. Aumentou 2.500 vezes. E nos olhos da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, aquela cena do bispo com as outras 12 pessoas presentes na sala, aquelas pessoas estão impressas nos olhos da imagem. Então, quem é que conseguiria pintar com perfeição todas aquelas cenas nos olhos de uma imagem que os olhos tiveram que ser aumentados 2.500 vezes? Então, aqui já são sinais claros que aquilo não pode ser humano. Então, mas, como nós sabemos, né, meus santos, para quem crê, poucos sinais, ou melhor, nenhum sinal é necessário. Para quem não crê, nenhum sinal é suficiente. Então, muitos hoje em dia ainda, diante de um sinal tão eloquente, ainda não se curvam para ver ali a mão de Deus, um presente de Nossa Senhora, para que nós nos voltemos para Nosso Senhor. E eu dizia ontem, na homilia de ontem, que os sinais de Deus, eles não são apenas demonstrativos. Lembra que eu convidava vocês ontem a pedir a Deus que lhe abra os olhos, para que vocês vejam os sinais de Deus em suas vidas? Pois bem, os sinais de Deus, eles não são apenas ilustrativos, demonstrativos, mas eles têm algo em si. Quando Deus nos dá um sinal, Deus nos dá conjuntamente a graça de que nós necessitamos, para que nós nos deixemos mover por aquele sinal, para que haja uma transformação dentro de nós por meio daquele sinal. Então, se Deus me dá um sinal de que Ele me ama, Deus conjuntamente me dá o amor, para que eu, amado por Ele, o ame de volta. Quando Deus me dá um sinal, convidando-me a uma mudança de vida, e a uma resposta mais generosa da minha vida para com Ele, Deus me dá conjuntamente aquele sinal, a graça de que eu necessito para ser mais generoso com Ele. Quando Deus me dá um sinal, convidando-me a ter uma fé maior,
a crer no amor de Deus e a confiar mais na sua providência na minha vida, Deus me dá conjuntamente a graça para que a minha fé cresça e a minha confiança aumente. Não sou eu, como é que diz Nossa Senhora? Não estou aqui, eu, a tua mãe, tu não estás sob a minha sombra, sob o meu olhar, não estás porventura sob a minha proteção. Isso que Nossa Senhora diz a respeito dela, é claro, é óbvio, né, meus santos, que se aplica superlativamente a respeito de Deus. Nós estamos sob a proteção de Nossa Senhora e sob a proteção de Deus. Nós estamos sob o olhar de Nossa Senhora e sob o olhar de Deus. Então, mesmo quando a dificuldade nos visita, um problema nos acontece, nós não podemos permitir que isso nos tire a fé. Podemos chorar, podemos sofrer, provavelmente iremos sofrer, mas mesmo em meio às lágrimas e em meio ao sofrimento, devemos dizer: meu Deus, eu confio em vós, eu creio em vós, minha mãe, eu sei que a Senhora está cuidando de mim, tomando conta da minha vida. Não permita, minha mãe, que eu me revolte com o teu filho, que eu perca a fé, mas que essa situação tão difícil faça com que eu cresça na fé, no amor a Deus, na docilidade à vontade de Deus, que eu aprenda a, com amor, carregar a minha cruz. Então, as dificuldades na nossa vida devem nos fazer crescer no amor, e Deus nos dá esta graça. Pois bem, então, diante daquele sinal, até que alguns homens letrados, homens inteligentes, homens cheios de cultura, se converteram, mas o sinal foi infinitamente mais eloquente entre os índios. Lembra que o México aqui estava num período, ainda era um México quase que pré-cristão. A grandíssima maioria ainda seguia a religião pagã asteca. Só que começou a se espalhar entre os índios que uma imagem de uma princesa asteca tinha aparecido. Sim, que Nossa Senhora de Guadalupe, ela está vestida como princesa asteca. E aí os astecas quiseram ver que imagem era essa, e eles começaram a visitar aquele quadro, e eles ao contemplar aquele quadro, eles viam que ela era a mais bela de todas as princesas astecas que eles poderiam imaginar, que era retratada ali uma virgem e grávida. Como é que os índios vendo, como é que ela poderia ser virgem e grávida? Virgem porque ela estava com os cabelos soltos, próprio das virgens, mas grávida porque ela trazia um laço sobre o seu ventre, sinal das mulheres grávidas. Ela tinha uma lua sob os pés. Para nós cristãos, tranquilo, nós vemos um sinal bíblico, mas para os índios, que sabiam que o nome México significa no centro da lua, era um sinal de como que ela estivesse no centro do México. Ela estava revestida de sol, vestida de sol. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, né, traz aquele esplendor do sol com o qual ela está vestida. Para nós cristãos é um sinal bíblico. Ela está revestida de Cristo, mas os índios entenderam que ela era maior até mesmo do que o Deus Sol que eles adoravam. Ela trazia no seu manto várias folhas, flores, mas ela tinha em cima do seu ventre uma flor de 4 pétalas que eles chamam de Norui Olim. Norui Olim é uma flor que indica a plenitude
plenitude da presença de Deus. Ora, se ela estava grávida, ela trazia aquele que era a plenitude da presença de Deus. Então, aquele sinal era eloquente demais. E aí, meus santos, imagine que ao ver aquilo, foi algo tocante para os índios, mas eles começam a se converter drasticamente. Ora, que eles tivessem achado bonita aquela imagem é uma coisa, mas que em algumas décadas, todo o México tenha se convertido, era como que milhares de pessoas se convertessem por dia. Isso não é humano. Vocês percebem que não tem uma explicação humana. Como é que eles, ao verem aquela imagem, eles já se sentiam motivados a se entregar totalmente a Deus, a abandonar a religião asteca e a seguir o cristianismo. A conversão do México é algo assim miraculoso, porque, repito, em décadas, todo o país, quase todo o país se converteu. Percebe, meus santos, qual é o sinal que Deus quer nos falar neste dia? Que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O Deus que quis que todo o México se convertesse, é o Deus que quer também que nós nos convertamos. O Deus que quis que aqueles índios abandonassem as práticas pagãs e abraçassem Cristo e o seu Evangelho, é o Deus que quer que nós também abandonemos tantos ídolos e idolatrias no nosso coração e abracemos de verdade o Cristo. Então, se você percebe no seu coração, e provavelmente, se você é meu santinho, se você parar um pouco, se você rezar, você vai ver. Claro, se a sua vida é uma agitação em que você não tem tempo para rezar, isto é, você não reserva tempo para oração, você não vai ver o que existe de pagão, de mundano, de realidades que desgostam o coração de Cristo presentes no seu coração. Mas se você parar, você vai ver, e você poderá então apresentar a Deus, por intercessão de Nossa Senhora hoje, de Nossa Senhora de Guadalupe, e dizer: meu Deus, assim como o Senhor, por misericórdia, converteu a tantos pagãos lá no México, por misericórdia, Senhor, converte-me também a mim. Assim como o Senhor, com tanta generosidade, converteu aqueles corações entregues à idolatria, converte-me, Senhor, tão entregue ao mundanismo, aos apegos do meu coração. Mas nós precisamos suplicar a Deus, nós precisamos reconhecer que nós precisamos de conversão, e isso é um grande ponto, infelizmente ausente entre os cristãos. E eu estou falando com vocês sentados aqui no banco da igreja, e com vocês que estão acompanhando pelas redes sociais. Nós precisamos de conversão. Não pense você que você já é bom o suficiente e já alegra o coração de Deus com a sua vida. Você pode alegrar muito mais, se você já alegra. E você pode alegrar de fato, que talvez você esteja entristecendo o coração de Deus, com a sua vida pseudo-religiosa, pseudo-praticante, isto é, falsamente religiosa, falsamente praticante, porque as suas obras externas fazem com que você pense que tenha um coração internamente cristão, católico, agradável a Deus. Você tem práticas de oração e você se ilude com essas práticas de oração, de modo que você pensa que já é agradável a Deus. Ah, padre, então já sei, não vou rezar mais. Não é isso que eu estou dizendo. É claro que você deve continuar e melhorar as suas práticas de oração, mas cuidado, não se iluda. Tem muita gente, e muita gente mesmo,
que reza todos os dias e é um demônio. Tem muita gente, e muita gente mesmo, que tem práticas religiosas e é muito desagradável, entristece muito o coração de Deus. Pegando um exemplo histórico, peguem os fariseus. Os fariseus, eles rezavam várias vezes ao dia, e eram a raça de víboras, sepulcros caiados. Então não se engane, desconfie de você mesmo. Lembra que o caminho espiritual é sempre esse: desconfiar de si mesmo, confiar em Deus, desconfiar de si mesmo. Desconfie de você mesmo, de você mesma. Não se agarre: ah, mas eu rezo o terço, ah, mas eu vou à missa, ah, mas eu faço tal novena. Continue rezando o seu terço e procure rezá-lo melhor. Continue indo à missa e procure participar cada vez com mais devoção. Continue fazendo as suas novenas e faça cada vez mais, com cada vez mais piedade. Mas saiba que isso ainda não é um sinal distintivo claro de que você está de verdade alegrando a Deus com a sua vida. Porque pode ser, repito, que você seja um demônio. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então cuidado, que você pode se apegar aos gestos exteriores. Então, mas se você, desconfiando-se de você mesmo, você diz: meu Deus, se a minha oração não é verdadeira, ajude-me a ter uma oração verdadeira, Senhor. Se a minha piedade é falsa, por misericórdia, Senhor, ajuda-me a ter uma piedade que te agrade. Se eu estou iludido, Senhor, pensando que estou no caminho certo, põe-me, Senhor, no caminho certo, por misericórdia, Senhor, e arranca do meu coração toda falsa segurança, todo orgulho, Senhor, que eu espere tudo de Ti e desespere tudo de mim, que eu não espere nada de mim. Eu sou um miserável pecador, mas que eu procure cada vez mais corresponder com a graça de Deus, mas que no final das contas eu espere tudo de Ti. Pois bem, continuemos aqui. Então, esse sinal eloquente, crê em Deus Pai, já vou terminar, mas hoje é sábado, né? Pode demorar um pouquinho mais, né? Mas já vou terminar. Então, esse sinal eloquente, o México todo se convertendo, é claro que o diabo não estava feliz, né, meus santos? E aí, em 1785, quando restauradores estavam limpando ao redor da imagem, porque, repito, a imagem continua viva, até então viva e intacta, os restauradores derrubam sem querer mais de 1 litro de ácido nítrico sobre a imagem, sobre aquele manto feito de fibra de cacto. Então vocês podem imaginar, quem conhece um pouquinho de química sabe o quanto o ácido nítrico é corrosivo. Ele foi derramado sobre toda a imagem. Mas o incrível, meus santos, é que, embora no momento a imagem não foi corroída, ela ficou embaçada, e em 30 dias ela se auto-regenerou, sozinha. A imagem hoje está sem sinal nenhum. O tecido ao redor continua manchado, mas a imagem em si não. Mas o diabo, ele não se dá por vencido. Muito bem. Em 1921, um homem coloca 29 granadas aos pés da imagem. Meio às rosas que ele havia levado, ele colocou 29 granadas. Meus santos, quando as granadas explodiram, as janelas da igreja foram arrancadas. Tinha um genuflexório de granito, de mármore, junto à imagem. Não ficou nem o pó do genuflexório.
os candelabros e o crucifixo foram contorcidos e lançados à distância. E a imagem ficou intacta. A imagem está intacta. As janelas arrancadas, o genuflexório de pedra totalmente destruído, os candelabros de bronze e o crucifixo de bronze contorcido, retorcido, distorcido, e a imagem intacta. E um último sinal que para mim, esse é um sinal muito poderoso, né? Mas para mim, esse último sinal é o mais bonito, talvez pela sua singeleza. A tilma, o manto, como eu falei a vocês, é feita de fibra de cacto, né? Então é um tecido grosseiro, né? É um tecido tão grosseiro que aquele linhão nosso é macio até comparado a ele. Então é um tecido grosseiro, mas onde a imagem está sobreposta, aquele tecido se tornou macio como a seda, que é um sinal claro de que onde a mãe chega, ela torna o que é feio, belo, o que é áspero, macio, o que é resistente, dócil. Aquele tecido tão rústico se tornou tão fino e delicado. É a nossa alma, meus santos, que acolhendo a nossa mãe, pode se tornar assim. Hoje é sábado e é dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Então é um dia especial, porque é o dia da nossa padroeira, mas é também um sábado, um dia que nós católicos voltamos o nosso coração e a nossa mente para Nossa Senhora. Talvez o seu coração seja como esta tilma de fibra de cacto, um coração grosseiro, um coração resistente a Deus, um coração feio até, mas que você pode, meu santinho, pedir a Nossa Senhora que visite o seu coração e visite a sua alma. Pode ser que esse coração feio seja do seu filho, da sua filha, do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, de alguém por quem você reze, do seu marido, da sua esposa, e você sabe, sem orgulho nenhum no seu coração, mas você sabe que é um coração feio, um coração que vive no pecado, um coração grosseiro, um coração resistente, e você como filho diz: minha mãe, visita aquele coração, para que ele se torne um coração belo, um coração dócil, um coração maleável como a seda, não resistente à vontade de Deus. Ela, meus santos, porque ela é a onipotência suplicante, ela tudo pode de Deus alcançar. Que nós hoje então, neste dia, recorramos à nossa mãe, porque ela nos diz: não estou eu aqui, tua mãe? Não estás tu sob a minha sombra? Não estás porventura sob a minha proteção? Que a Virgem Senhora de Guadalupe, esta pequenina menina, interceda por nós, para que nós e os nossos demos muita alegria a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.